o 13º capítulo e é o nosso 16º estudo dentro do livro do profeta Ezequiel. Eu quero ler todo o capítulo hoje, farei isso e os irmãos vão ouvir atentamente. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizes o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no teu furor, a chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, profetiza contra elas, e diz: e assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para as cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar as outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor.
visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste a mão do perverso, para que não desviasse do mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Queridos, o profeta Ezequiel é chamado pelo Senhor quando ele está no 5º ano do exílio babilônico. O profeta Ezequiel tem 30 anos de idade, e a partir dessa data ele começa a ter visões, e ele tem a dura missão de transmitir ao povo aquilo que o Senhor o ordenou. E essa missão ela não é fácil, porque a palavra do Senhor é uma palavra duríssima contra o povo. Quando você lê o final do capítulo 2, você vai ver que a palavra do Senhor vem contra o povo cheia de lamentos, suspiros e ais. É uma palavra duríssima, é uma palavra de profunda ira de Deus contra um povo pecador. Então, a missão de Ezequiel é difícil porque ele tem que transmitir uma dura palavra. E em segundo lugar, a missão de Ezequiel é difícil porque ele tem que transmitir a um duro povo. Diversas e diversas vezes Deus vai dizer através de Ezequiel nessas visões que a casa de Israel é casa rebelde, é povo de dura cerviz, é povo de coração inclinado para o mal, é povo que não quer ouvir, que não quer entender e que não quer aprender os preceitos do Senhor. E nós não vivemos dias diferentes nos tempos atuais. Nós vivemos em um tempo em que a palavra verdadeiramente procedente do Senhor para o seu povo é uma palavra dura, é uma palavra de repreensão, é uma palavra de ameaças às vezes, porque Deus tem visto o pecado do seu povo. Deus tem visto a contaminação tomar conta do coração da maioria das gentes, inclusive ou principalmente dos cristãos, que estão se amoldando ao mundo, se conformando com essa geração e se tornando parecidos com a geração pervertida dos dias atuais. A palavra do Senhor tem sido pregada de maneira dura por pregadores fiéis. E ela tem sido pregada de maneira dura a um povo de duro entendimento, de dura cerviz. É interessante que ao longo da caminhada cristã, nós percebemos que o evangelho pregado com zelo, com fidelidade e com esmero, parece não se fazer ouvido pelos cristãos. Às vezes a gente mostra, à luz da palavra de Deus, pecados e repreensões tão severas de Deus para o povo, e num passo seguinte, você percebe o povo que ouviu tais repreensões cometendo os mesmos pecados contra os quais foram repreendidos. Parece que nós estamos lidando com pessoas cauterizadas, de mentes transformadas em pedra, que não ouvem, que não entendem e que não se amoldam à palavra do Senhor. Mas atrelado à dureza do coração deste povo, no capítulo 13, Ezequiel recebe do Senhor uma palavra a respeito dos falsos mestres, a respeito dos falsos profetas que se levantam no meio do povo, porque já não bastasse o povo ter o coração duro, já não bastasse o povo ter um comportamento cauterizado, ainda para agravar a situação, este povo é alimentado com palavras que Deus não falou, com promessas que Deus não confirmou, e com previsões e visões que Deus não concedeu. Então hoje eu quero trazer para vocês, de maneira bem objetiva,
uma instrução bíblica no que diz respeito aos falsos profetas e profetisas dentro do capítulo 13 de Ezequiel. E a primeira coisa que esse texto vai nos mostrar é que os falsos profetas, e o interessante é que ele vai dizer isso no início do capítulo 13, e no versículo 17, quando ele começa a falar das profetisas, ele vai repetir a mesma coisa. Ele vai dizer que os profetas e as profetisas profetizam de seu próprio coração. O que significa isso? Significa que há muitas pessoas que têm tanta necessidade, tanta sede, tanto afã de transmitir um recado que seja de Deus, que começam a falar daquilo que o seu coração produz. Quantas vezes você foi a cultos e ministrações onde a palavra do Senhor não foi realmente eficazmente ministrada, mas um vendaval de profetadas surgiu do púlpito dizendo: o Senhor está me mostrando alguém aqui nessa noite que está passando por uma dificuldade. Irmãos, Deus não precisa mostrar isso não. No menor dos públicos nós conseguimos encontrar quem está passando por dificuldades. Deus está me mostrando que Ele vai restaurar um casamento aqui entre nós. Irmãos, também não precisa mostrar isso não, porque o nosso Deus é de fato um Deus que restaura matrimônios, amém? Deus está me mostrando que alguém vai passar por uma dura enfermidade aqui. Irmão, se você ainda não passou, espera seu tempo, ele vai chegar. Mas é isso que o texto está nos mostrando, que há profetas que se levantam não no nome do Senhor, não na autoridade do Senhor, não para a glória do Senhor, mas eles levantam segundo o seu próprio coração, para fazerem conhecidos o seu nome no meio do povo. O interessante é que Ezequiel, para confrontar essa realidade, ele não vai dizer nada ao povo, sem que antes ele diga: assim diz o Senhor. E ele está sendo enfático, insistente e repetitivo ao dizer: assim diz o Senhor, porque o verdadeiro profeta é aquele que não profetiza de si mesmo, mas de Deus. É aquele que busca transmitir ao povo não a sua mensagem, mas a mensagem do Senhor, o recado do Senhor e a palavra do Senhor para o coração do seu povo. Irmãos, nós estamos cercados de falsos profetas e falsas profetisas, que profetizam segundo o seu próprio coração, que estão enganando o povo, que estão iludindo os ouvintes, que estão conduzindo aqueles que estão sedentos de uma mensagem do Senhor a caminhos tortuosos, a caminhos enganosos. Então eu preciso que você observe que há uma só marca da palavra de Deus como sendo verdadeiramente do Senhor. Inclusive, alguns por aí vão dizer assim: olha, a marca, a evidência de que uma profecia veio realmente do Senhor é quando ela se cumpre. Aí aqui no texto, o Senhor vai confrontar as profetisas dizendo assim: se vocês disserem que o muro caiado ruirá e ele ruir, vocês mesmas não sairão pelas ruas perguntando: onde está o muro que vós caiaste? O que Ezequiel está dizendo aqui é o seguinte: que a maior evidência de que uma profecia vem de Deus é que ela foi proferida pela boca do próprio Deus, irmãos. O diabo pode fazer adivinhações. Ele pode. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma pessoa disse para mim assim: eu preciso que você ore por mim. E eu perguntei: há um motivo específico? Sim, há um motivo específico. Eu perguntei qual é o motivo, e a pessoa disse: é porque você sabe a minha situação, né? Eu estou vivendo em Amásio há X anos, e eu quero saber se é da vontade do Senhor que eu me case. Falei: não, para isso eu não preciso orar não, hein?
A palavra do Senhor já tem a resposta para você. A pessoa olhou para mim e falou assim: mas como assim já tem a resposta? Eu falei: é muito simples. Amásio é adultério, é pecado. E se você quer glorificar e engrandecer o nome do Senhor, case-se e saia do pecado. A pessoa diz: não, Jonas, eu sei, você não entendeu a minha pergunta. Eu falei: então faça a pergunta de melhor forma. Ela diz: eu quero saber de Deus, se é com essa pessoa que eu tenho que casar. Eu falei: isso aí é um problema seu, não é de Deus não, hein? Irmãos, porque nós estamos querendo ficar igualzinho a Adão. Na hora que o pepino chegar lá na sua casa, na hora que o problema explodir, você está querendo cruzar o bracinho e dizer assim: Senhor, mulher que o Senhor me deu, olha lá, a jararaca que o Senhor me deu, olha, a dona encrenca lá, ó. A mulher está querendo olhar e falar: Senhor, isso que o Senhor chamou de homem quando o Senhor me deu. Nós queremos jogar a responsabilidade em Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O casamento é uma decisão humana. A bênção sobre o casamento é um imperativo divino. Ah, quem foi que mandou o Devani casar com a Dinilza? Não, Deus mandou ele casar. Deus disse a ele que ele deveria constituir família, que isso era a vontade do Senhor. Agora, com quem ele vai constituir? A Bíblia dá algumas orientações, mas ela não dá o nome do sujeito para você não, hein? Quais são as orientações da Bíblia? Que o crente deve contrair matrimônio sem que antes tenha contato sexual com a outra pessoa. Que o crente deve contrair matrimônio dentro de sua própria comunidade da fé, não se dando a julgo desigual. E que o crente deve contrair matrimônio e honrar o Senhor no seu leito conjugal. Amém? Agora, Senhor, é ela ou não é? Ô irmão, você é crente? Sou. Ela é crente? É. Você está vivendo um namoro santo com ela? Sim. Então, meu irmão, decide se você quer casar ou não. Ah, Senhor, mas eu quero que o Senhor me diga se é ela, porque eu não quero ter problema depois. Então fica solteiro e virgem até o resto da vida. Porque eu vou te falar, o nome é casamento, o sobrenome é problema, irmãos. É. A mulher mais crente do mundo deve ter matado o marido de raiva. E o homem mais crente do mundo deve ter perdido a paciência com ela alguma hora. Sobrenome é problema. Ah, então como uma profecia vem de Deus? É muito simples, irmão. Quando alguém chegar para você dizendo assim: olha, Deus mandou te dizer algo, você pergunta para ele assim: em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo que ele mandou eu dizer? Porque nenhum profeta se levantou depois que a Bíblia foi fechada, encerrada. Tudo que Deus tem para a sua vida está escrito. O que passar disso vem do coração humano. Deus manda eu te dar um recado. Em qual capítulo? Em qual versículo? É assim que nós devemos lidar. Porque a palavra de Deus diz que a palavra, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Timóteo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E aí ele vai descrevendo lá a utilidade dela. Então, se eu quero um recado que venha verdadeiramente de Deus, se eu quero uma palavra profética para a minha vida, ela tem que emanar daqui. Ela tem que fluir daqui. E o problema é que o povo de Israel, ao invés de consultar as sagradas letras, às quais eles tinham acesso, a Torá, o Pentateuco, aos livros dos reis, aos livros históricos, eles, ao invés de consultarem os oráculos do Senhor, eles estavam ouvindo profetas que se levantavam segundo o seu próprio coração. Será que é diferente nos dias de hoje? Houve um vento
na região de Governador Valadares, na época da minha adolescência, de presbiterianos, gente de doutrina teológica reformada, conservadora, dizendo: nós vamos na casa da irmã fulana de tal, que tinha uma irmã no bairro Esperança, lá em Valadares, não sei nem se ela está viva, isso é uns 30 anos atrás, que diz que quando a gente chegava no portão, de longe ela costumava olhar para a pessoa e já ir falando em línguas estranhas, e no meio do caminho dizendo: eu estava te esperando, servo, o Senhor mandou você aqui, e começa a dizer: Deus manda te falar isso. E os presbiterianos, irmãos, indo para lá: eu vou fazer uma oração aqui em casa e vou lá para Deus me revelar. Aí um dia, um santo varão me convidou: vamos lá. Eu falei: não vou, não quero o endereço e nem quero saber se você foi. Ah, por quê? Eu falei: porque Deus tem me revelado a sua vontade todos os dias. Porque todos os dias eu olho para isso. Eu olho para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, e não deixo o meu coração e a minha mente serem confundidos pelos ventos que há por aí. Cuidado, irmão. Tome muito cuidado com as profecias que produzem emoção. Existe um hino dos galileus, para quem gosta de louvor caipira, e eu gosto, irmãos. Eu condeno algumas coisas que eu escuto lá, mas eu gosto do louvor caipira, gosto de Daniel e Samuel, André e Filipe, gosto dos galileus, gosto dos levitas, gosto de Lázaro e Eduardo, eu gosto desses negócios diferentes. Mas os galileus têm um hino que eles falam do crente que não chora mais, que não usa mais o lenço, que o verdadeiro mover de Deus tem que fazer o crente tirar o lenço do bolso para enxugar as lágrimas. Irmãos, esse é o ensino trazido desde 1910 pelo pentecostalismo que chegou no Brasil, porque esse não é o ensino bíblico, porque o ensino bíblico não diz que o verdadeiro mover de Deus faz as lágrimas rolarem. O verdadeiro mover de Deus fez com que Isaías, sem lágrimas nos olhos, derramasse o seu joelho no chão, dizendo: ai de mim, estou perdido. O verdadeiro mover de Deus trabalha a razão do homem, o convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você ouvir que um pecador confessou seu pecado, reconhecendo Jesus como Salvador, então ali o Espírito Santo de Deus agiu. Agora, se você me disser que você foi num culto que tinha 1000 pessoas, e quando o Espírito de Deus se moveu, não houve um que não chorasse, eu vou dizer para você: o Espírito Santo de Deus não passou nesse lugar, porque lágrimas não são evidência do mover do Espírito. Você quer ver uma coisa? Vai num velório. Hoje eu estive em um. Quando você começa a ficar perto dos parentes, eles choram tanto. Te dá ou não dá vontade de chorar também? Que vínculo você tem com o defunto? Nenhum. Que saudade você vai guardar do defunto? Nenhuma. Então você está chorando por quê? Hein? Por quê? Porque o ambiente te contaminou. Lágrimas e sorrisos são contagiosos, não significam o mover do Espírito Santo. Então, Ezequiel está provocando os crentes com essa palavra, dizendo: há profetas que não se levantaram em nome de Deus, mas segundo o seu próprio coração, que não trazem uma palavra que é de Deus, mas trazem aquilo que lhes é conveniente, que não ensinam uma doutrina que vem de Deus, mas ensinam aquilo que lhes beneficia. Cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus nunca disse que o Espírito Santo vos fará chorar, mas a palavra de Deus diz que Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A segunda coisa
Os profetas transformam a verdade de Deus em mentira, os falsos profetas. É a segunda coisa que esse texto vai nos mostrar. Quando se trata dos falsos profetas, vai dizer que eles contestavam aquilo que Deus havia dito por seus profetas. Porque desde Isaías, quase 200 anos antes do cativeiro, Deus já estava anunciando, por meio dos seus profetas, que Ele destruiria o templo em Jerusalém, que Ele queimaria as portas com fogo, que Ele traria ruína sobre aquela cidade, porque aquela que deveria ser a cidade de Deus, aquele que deveria ser o templo da habitação do Espírito de Deus, aquele lugar onde deveria ser um lugar de encontro entre Deus e o seu povo, se tornou um ponto de mercadejar as suas, de comprar e vender, tornou-se um lugar de adoração hipócrita. Nós estudamos os capítulos anteriores, capítulos 8, 9 e 10, onde nós aprendemos ali que os próprios sacerdotes lá do templo de Jerusalém estavam adorando ao Deus Sol, colocando-se em suas recâmaras com imagens e amuletos, adorando a falsos deuses, porque entendiam que se eles estivessem escondidos dentro das suas recâmaras, Deus, o Deus do templo, não os contemplaria e não os puniria. Então eles estavam trocando a adoração sincera e contrita a Deus por uma adoração idólatra, por uma adoração pagã e por uma adoração interesseira, adorando a falsos deuses com o propósito de receber benécias. Então Deus começa a profetizar a ruína de Jerusalém por causa da idolatria do povo. Deus começa a profetizar a queda do templo, a queda da cidade, a queda do império por causa da dureza do povo. O que esses falsos profetas fazem? Eles começam a contestar a palavra de Deus, dizendo: o templo não será destruído, o cativeiro não acontecerá, a ira de Deus não virá. Aqui Ezequiel chega até a dizer: eles profetizam paz num tempo em que a paz não existe. Quando você olha para as profetisas, mais uma vez você vai ver que o perfil é esse. O falso profeta, ele é herege em suas afirmações, ele vai contra o que o próprio Deus ensina, porque no que diz respeito às profetisas, ele vai dizer aqui que elas profanaram o povo de Deus, fazendo viver aquele que não deveria viver e levando a morrer aquele que não deveria morrer. Aí você lê essa afirmação e pergunta: como assim, Jonas? Fazer viver o que não deveria viver e fazer morrer o que não deveria morrer, transformando a verdade de Deus em mentiras. Para você entender melhor essa frase contida aqui no capítulo 13, é como eu dizer a vocês o seguinte: olha, hoje Deus vai curar um câncer aqui entre nós hoje. Eu acabei de curar um câncer com essa afirmação, sem que Deus de fato o tenha curado. É isso que o texto está dizendo. Eles estão fazendo, através das suas profecias, promessas que não se cumprirão na palavra, que não se concretizarão em Deus. Então, o segundo ponto de um falso profeta que nós precisamos observar é que eles são contrários à palavra de Deus. E qual é a maior evidência de um falso profeta hoje? O que é o argumento mais pesado dos falsos profetas hoje? É o hedonismo. De onde vem esse termo, hedonismo? Vem de Esaú. Os descendentes de Esaú são edonitas. E o hedonismo
remonta ao fato de Esaú ter trocado a sua primogenitura por um prato de lentilha. E é daí que surgiu a expressão: ele trocou uma bênção espiritual e sublime por um prazer pequeno e passageiro. E nós estamos vivendo um tempo em que os falsos profetas sobem aos púlpitos das igrejas para prometerem passageiros e pequenos milagres. E o povo enlouquece com isso. Profetas que estão prometendo o bem-estar do povo. Você vai encontrar uns na televisão aí que chegam a dizer que Deus tem uma prosperidade tão grande para a sua vida, porque Ele é o Deus da prosperidade. Tem alguns profetas por aí dizendo que é mentiroso aquele que prega que o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça. O interessante é que isso é expressão do próprio Senhor Jesus em sua palavra. E eles vão dizer assim: Jesus tinha até casa na praia. De quem era a casa em Cafarnaum, à beira-mar, onde Jesus foi morar? Jesus tinha casa na praia. Jesus era um homem financeiramente próspero. Ele herdou a empresa, a madeireira de José. Irmãos, olha onde os falsos profetas estão indo para dizer a você que se você tem trabalhado e não prospera, é porque você está em pecado. Que o dia que você confessar o seu pecado, você vai prosperar, você vai enriquecer. É esse o perfil dos falsos pregadores. Eles pegam a verdade de Deus e a transformam em mentira. O Deus que é dono do ouro e da prata não prometeu ouro e prata para os seus, não, irmãos. Ele só diz que Ele é o dono de Nilson, e Ele continua sendo o dono, é dele. Não tem esse negócio de eu dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, manda aparecer lá uns milhares ou quem sabe milhões de reais na minha conta, porque eu sei que no seu banco celestial tem ouro e prata em abundância. Ei, irmãos, cuidado. O primeiro perfil do falso profeta é que ele não recebe nada de Deus, ele profetiza segundo o seu próprio coração. O segundo perfil é que, além de ele não receber nada de Deus, ele ainda profetiza contra aquilo que Deus falou. Ele contesta a palavra de Deus. E no que diz respeito a contestar a palavra de Deus, surge um agravante para o qual nós devemos ter ainda maior observação. Porque no texto Ezequiel vai dizer que esses falsos profetas e falsas profetisas fizeram desviar-se muitos. Irmãos, tem gente que já chega para conversar comigo dizendo assim: você é presbiteriano, né? Então você não acredita nos dons do Espírito. Eu disse: acredito sim, todos eles. Mas vocês não acreditam em revelação? Eu falei: tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, irmãos? Nos dons do Espírito descritos em sua palavra, eu creio. E creio neles tais quais estão na palavra. Experimenta dar uma lida em 1 Coríntios 12, 13 e 14 na íntegra, para você ver o que é a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas é porque lá nós falamos em línguas. Bom para vocês, eu não falo. E não creio nessa, o que eu vou chamar isso de quê? De glossolalia que a gente tem ouvido por aí. Não creio nela como bíblica, porque a Bíblia me diz que não é. E se você tem dúvida disso, a gente senta depois e conversa sobre o assunto. Sou presbiteriano. Mas antes de ser presbiteriano, eu sou servo do Deus Altíssimo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e creio em tudo o que diz as Escrituras. Porém, não creio em uma vírgula que vá além do que está nas Escrituras. Nós precisamos ter esse zelo.
porque senão seremos desviados pelos falsos profetas que andam por aí, irmãos. Seremos iludidos e enganados por aqueles que dizem que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E como eu já ensinei para vocês, isso é o quê? Texto fora do contexto para quem está procurando um pretexto para errar, para pecar. Porque a Bíblia nunca disse que a letra mata e o Espírito vivifica, no sentido de que a Bíblia não deve ser examinada. Porque João 5,39 diz: examinai as Escrituras. 2 Coríntios vai dizer que é digno de dobrados honorários aqueles que se afadigam no ensino. Então a Bíblia tem que ser esquadrinhada, esmiuçada, investigada, aprendida e compreendida, para que nós não sejamos desviados pelos falsos mestres que tocam na sua emoção e que manipulam o seu coração. Examine as Escrituras, elas vão blindar você contra charlatanismo, meu irmão. Eu quero encerrar a palavra dessa noite. Mas eu quero caminhar para a conclusão dizendo para você que há algo terrível no arremate desse texto. Porque no que tange aos falsos profetas e às falsas profetisas, nós começamos a compreender que não só aqueles que se deixam ser enganados serão consumidos pela ira de Deus, como também todo falso profeta e toda falsa profetisa serão extirpados da presença do Senhor. Logo, ao olhar para esse texto, eu vou entender que não há consequências unilaterais. Quando Deus exercer a sua justiça e a sua vingança, ela se alastrará para todos os lados, meus irmãos. E aí nós devemos manter redobrada vigilância. Porque talvez você diga assim: olha, eu vou ouvir a pregação do fulano, porque se ele não estiver falando algo que vem de Deus, é problema dele com Deus. Ei, você está enganado. Porque segundo a palavra do Senhor, a consequência não vem só para o falso profeta, vem para aquele que se deixou enganar pelo falso profeta, que se deixou enveredar pelos caminhos obscuros da falsa pregação e da falsa profecia. Se o Senhor nos deu livre acesso à sua palavra, por que não usufruir desse acesso? Se Ele nos deu liberdade para conhecer, consultar, examinar e absorver a sua palavra, por que eu quero ouvir a homens, senão ao próprio Deus? Ouvir um pregador bíblico expositivo é a coisa mais gostosa que existe. Vocês já tiveram essa experiência de ouvir alguém e ele começar versículo tal, a Bíblia tal como ela é? Gente, é a coisa mais gostosa. Como a gente se alimenta, como a gente cresce, como a gente se fortalece. E tem gente que prefere ouvir os homens por causa da sua reputação e não por causa da sua pregação. Irmãos, no que diz a palavra do Senhor, sejam absolutamente crentes, viu, queridos? Esse é o meu conselho para vocês. No que diz respeito à palavra do Senhor, sejam inegociavelmente crentes. Acreditem em tudo que está escrito nessa palavra. No que diz respeito aos profetas, sejam absurdamente céticos. Prove os espíritos se procedem de Deus. Prove a profecia se ela está nas Escrituras. Prove o profeta para ver se ele tem vida, se ele tem testemunho, se ele tem boa reputação. É por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque tem gente que anuncia os pregadores que virão dizendo assim: ó, ele é poderoso nisso, naquilo outro. Irmãos,
Eu estava em um congresso e, se não me engano, o convidado a ministrar era o pastor Jorge Barros. Ele é um porto-riquenho. E começaram a falar o currículo daquele homem. Que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro, que ele é aquilo outro, que ele é aquilo outro, quando ele assumiu o microfone para pregar. Ele disse: irmãos, houve um equívoco aqui. Ele brincou lá, né? Houve um engano aqui no currículo. Acho que esse currículo que eles leram não é meu, não. Porque no meu currículo só tem uma coisa escrita: eu sou crente. Você entendeu, irmão? Ah, o pregador é quem? Ele mora onde? Ele convive com quem? Qual o testemunho dele na cidade? Porque é esse o servo a quem Deus está usando para te abençoar. Alguém que antes de te apresentar a palavra de Deus, ele mergulhou nela. Ele mergulhou nela. O verdadeiro profeta do Senhor é aquele que não se desvia nem um pouco dessa palavra, não só na sua pregação, mas na sua vida. Há um termo mais técnico que os estudiosos usam, e eu não sou um estudioso, então eu vou só copiar, vou fazer igual papagaio. Eles dizem que é a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia é o conhecimento, ortopraxia é a vida. O profeta de Deus tem que passar por esses dois crivos. Ele tem que conhecer as Escrituras e ele tem que viver as Escrituras, porque só assim ele terá alimento do céu a oferecer aos ouvintes. Cuidado com os ventos, cuidado com os enganadores, cuidado com as enganações. Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por cada irmão que entrou por essas portas hoje à noite. Por cada um que vai ter ou que está tendo agora o privilégio de nos escutar por meio da mídia. Que a tua palavra seja aplicada de uma maneira tão poderosa que convença-nos todo o tempo do pecado, para que possamos voltar para ti de uma maneira definitiva e irremediável. Constranja-nos, Senhor, confronta-nos, mas salva o teu povo, santifica o teu povo pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.